Boa noite. Boa noite. Quase que eu comecei com uma brincadeirinha, mas não vai dar. Estava aparecendo um velório, boa noite, vocês deram para ele, mas aqui melhorou um pouquinho. É uma alegria estar aqui novamente. Esperamos que a gente saia daqui com ao menos algumas dúvidas, com algumas reflexões, com alguma vontade de querer fazer alguma coisa. Esse é o nosso propósito. Não de vir aqui fazer uma massagenzinha e você ir para casa tranquilo. Não, vem aqui para te trazer algum pensamento que às vezes vai te tirar do teu estado comum, normal, para alguma coisa. Pô, mas espera aí, o que eu estou fazendo? Então a nossa ideia aqui é falarmos sobre um tema chamado reforma íntima. Se a reforma é íntima, ela não é o outro. A reforma íntima é minha. Sou eu comigo. Eu, na qualidade de espírito imortal, falo com vocês também, espíritos imortais. Não importa em qual plano você está, se no plano físico ou no plano espiritual. Já que nós fazemos atividades e conversamos semanalmente com espíritos também, mesmo tom, a mesma conversa, a mesma situação, só que algumas vezes, pasmem, tem alguns deles que não acreditam em espírito. Sabia que tem espírito que não acredita em espírito? Aí às vezes a gente diz assim, mas você tem uma boa chance de, ou uma necessidade de acreditar nisso. E alguns até chegam à situação. Por exemplo, esse tempo atrás eu estava conversando com um moço, e eu disse, a sua mãe está aqui, mas a minha mãe já morreu. Eu disse, tu também. E tu está falando comigo? Não está? Estou. Mas como que eu morri se eu estou falando contigo? Pois é. Então vamos refletir sobre isso. Aí, ele não entendia, eu disse, apalpe-se, toque-se. Quando ele tocou, ele sentiu um impacto, porque ele estava falando por um corpo feminino. Ele disse, eu estou ficando louco? Não, calma, depois vai ser explicado alguma coisa. Agora entenda, sua mãe também está aqui, ela não morreu, ninguém morre. E aliás, falando em espírito, para aqueles que pensam, já pensaram, ou isso é uma coisa muito comum hoje, por qualquer coisa, vou tirar minha vida. Vou deletar para... Cara, não faça isso. Porque o que mais acontece com quem faz isso é chegar do lado espiritual e dizer assim, poxa, eu queria morrer, mas não consigo. Ninguém morre. O que a gente faz é ajustes, é melhoria, é transformação do homem velho, grosseiro, estúpido, para um homem novo, saudável, agradável, bondoso, caridoso, que faz o bem. Não importa o nome, não importa a nacionalidade, a torcida, o partido, não importa. O que importa é que aquele que está perto de mim, que Deus trouxe para perto de mim, se sinta bem. Não é outro propósito de todos nós que estamos aqui como trabalhadores dessa casa, eu me faço trabalhador dela hoje, para que vocês ao saírem daqui saiam melhores. Saiam ao menos esperançosos de que a vida vale a pena ser vivida. Tem pessoas hoje que sobrevivem, mas a ideia é viver, é ter prazer em viver. Então, a reforma íntima que eu quero propor aqui aos irmãos, não é aquela reforma que muitas vezes se faz, que você começa a olhar ali, mas estou me sentindo, pela sua fala, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu sou invejoso, que eu sou mentiroso, enfim. Não é esse o propósito. O propósito é ver dentro de você o que você tem de bom. Você é um bom pai, você é uma pessoa honesta, uma pessoa que se esforça. Começa por ali. Começa a enfatizar o que você tem de bom. O que é qualidade dentro de você. Porque se você começar a olhar só para as dificuldades, elas vão se avolumar. E você não vai dar atenção para o que você tem de bom. Porque quando Cristo veio dizer para nós todos, vós sois deuses, ele não estava usando uma alegoria, ele estava usando da capacidade dele
uma visão de que cada um de nós poderia fazer melhor e muito melhor do que faz. Qualquer coisa que você imaginar. Mas o que acontece? Às vezes a gente não acredita que pode, então nem tenta. Então, o nosso propósito é: perceba, analise. Só que nós temos alguns nortes. Por exemplo, ele nos pede vigilância e oração. É naquela expressão quando ele diz assim: olhai, vigiai, orai. Olhar tudo, perceber. Vigiar o quê? Os pensamentos. Porque muitas vezes a gente vai na casa espírita, assiste uma palestra na segunda, na sexta, no sábado. O que tu ouviu durante a semana? Não sei. Estava com o pensamento lá. Adiantou? Tomou um passe, deu uma melhoradinha, mas por dentro, para a reforma íntima, nada. Você tem que vigiar, você tem que ficar aqui. Se só vem uma vez por semana ou por mês, por favor, faça isso. Não pensa no bolo que vai comprar depois na padaria, se a padaria fechou ou não, se amanhã vai ter qualquer coisa, semana que vem, não importa. Esteja aqui agora. Ouça agora, para que agora você perceba o que você está fazendo e o que você pode fazer de melhor. Não estamos aqui para enfatizar dificuldade nenhuma. Aliás, eu vou perguntar para vocês, eu não sei se vocês já notaram, há um número maior de farmácias pela região, não é? Qualquer lugar que a gente vá, tem farmácia. Bonitas, de esquinas, todas claras. Venha, entre, compre. Mas será que nós estamos mais saudáveis por causa do número maior de farmácias? Ou será que nós estamos mais dependentes de alguns produtos que lá são vendidos? Eu diria, aqui para a gente refletir, a cada 4 segundos alguém tenta suicídio. Aliás, suicida no mundo, a cada 4 segundos. Diz a OMS, Organização Mundial da Saúde, que 1 em cada 8 pessoas no mundo é depressiva. E que 1 em cada 4 pessoas no mundo, para dormir, precisa de um benefício, de um medicamento. Por quê? Porque nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Nós não paramos para refletir, para analisar. É um roldão de coisas, porque faz isso, porque faz aquilo, porque há tanto trabalho que a gente chega extenuado, cansado, mas não sabe o que fez. Estão duvidando de mim? Pense o que você fez no dia 30 de abril, dia 28, dia 15. Limpei, lavei, fiz aquilo. E o que do dia 30 de abril, vamos pegar essa data, vai ter significado no dia em que você estiver deitado, gelado, e os teus amigos estiverem à volta? O que disso faz de diferença? O que isso vai chamar a tua atenção ou vai mostrar para os outros o que você fez? Porque muitas vezes a gente quer impor coisas para os outros, a gente quer ser grosseiro, violento, porque quer impor ideias, pensamentos, atitudes. Como se o mundo rezasse pela minha cartilha. Mas será que a minha cartilha está correta? Eu me recordo de Paulo de Tarso, na época, Saulo de Tarso. Vocês ouviram falar de Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso, né? Aquele que escreveu as cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, Ouviram ou não? Sim. Um ouviu? Ou mais? Mais. Bem mais. Tá, até, o resto está com o braço engessado. Está com medo de falar. Ó, está engasgadinha. Gente, Paulo, Saulo, achava que tudo tinha que ser da forma dele, do jeito dele. E ele
levavam a multidão. Ele tinha o direito, pela época lá, por tudo que ele conquistara, ele tinha o direito de vida e morte por qualquer criatura. Então ele se achava um Deus. Até encontrar o sol no caminho de Damasco. Quando ele encontra o sol, que sol? O Espírito de Jesus. Jesus aparece em espírito para ele. E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela hora o Saulo teve um impacto. Percebeu que tudo que ele vivera na vida para fazer era ir atrás daquele cara. Mas ele perseguia todo mundo que ia atrás daquele cara. Então ele disse: nossa, tudo que eu fiz estava errado. Essa é a minha pergunta. Será que o que você faz é correto? Então, se não é, é bom não enfatizar muito o seu ponto de vista. Você pode estar também equivocado. Só uma dica, né? Para a questão da reforma íntima, nós muitas vezes usamos um negócio chamado terceirização da culpa. Nós, dentro da doutrina, nessas obras, não trabalhamos a expressão culpa, mas aqui é só para a gente entender o contexto. Nós trabalhamos a questão da responsabilidade. Eu não fiz, ou eu não estou fazendo, eu não estou lendo. Por exemplo, eu não passo ali para pegar um livrinho, para levar para casa, porque eu não tenho tempo. Porque tem muita doença hoje no mundo, né? Nossa, vai que alguém pegou um livro e passa coisa para mim. Ou seja, eu estou arrumando uma desculpa para não ler o que eu sei que eu tenho que ler. Porque se eu não ler, se você está querendo fazer um caminho correto. Não, eu quero me ajustar. Cara, uma palestra por semana não vai resolver muita coisa. Tem que ser uma palestra, 2 palestras, um livro, conversa, estudo, fazer coisas. Porque se ficar assim, mais ou menos, vai ficar tudo mais ou menos. O dia do seu féretro, o último dia da sua vida, tudo mais ou menos. Como foi a sua vida? Mais ou menos. Quem quer fazer diferença tem que se movimentar. Tem que... eu não tenho tempo. Que hora você acorda? 9h30, às vezes. Está frio nessa época agora. Se acordasse às 8 e lesse 1h30. Tem gente que passa, pasmem, 6 horas nas redes sociais. Se utilizasse essas 6 horas para estudar, em pouco tempo seria PhD em qualquer área que ele escolhesse. Física, química, matemática, não importa. 6 horas por dia, gente, as pessoas seriam fantásticas em qualquer área. Não dá tempo. Não dá tempo para ler uma página. Porque eu assisti várias séries, já essa acabou, aquela acabou, estou esperando a nova etapa daquela outra. Aí eu tenho futebol, eu tenho não sei o que. E você, ser espiritual que veio para cá, hoje eu ainda estava lendo alguma coisa lá, porque a gente tem que aplicar uma atividade relacionada à mediunidade, lá para o nosso grupo, e lá estava sendo enfatizado o seguinte: nós que estamos aqui encarnados, gente, nós não viemos aqui para passeio. Os que estamos aqui, e obviamente nós todos estamos incluídos nessa situação, nós somos os falidos, muito falidos do passado. Às vezes a gente diz assim: mas tem um obsessor que me atrapalha. Senhor, me ajuda, tira esse obsessor. Eu perguntaria para você já fez uma oração para o seu obsessor hoje? Se não fez, seria bom fazer. Por quê? Porque o obsessor é alguém que gosta do que a gente gosta. Porque senão ele não estaria próximo de nós. E talvez não tenha um obsessor. Uns tempos atrás eu estava lá numa conversa fraterna. Quando eu abri a porta, o moço entrou assim: você vê espírito, você vê espírito, você vê espírito?
Calma, moço, calma, como é que é? Você vê espírito? Às vezes. Aí ele disse, não, porque disseram que tem um atrás de mim. Eu disse, meu amigo, se tiver só um atrás de você, levanta a mão, aqui deve ter uns 10. A galera está aí, ó. São amigos que gostam do que nós gostamos. Por isso, se eles não... Vamos pensar no seguinte, o cara viveu uma vida mais ou menos, começou a encher a cara e começou a gostar da bebida. Morreu do álcool. Chegou no lado espiritual, o que ele vai precisar? Álcool. Né? Ele vai querer álcool de novo, não vai? Aí ele vai encontrar uma freira, vai ficar lá, a senhora vai beber, a senhora vai beber, a senhora vai beber. Ela vai beber? Mas se ele encontrar aquele que, eventualmente, no finalzinho de semana, toma um golinho e tal, ele vai escolher a freira ou esse cara? Assim é. Aí, às vezes, aquele que não tomava, daí a pouco começa a tomar bastante. Mas veja bem, cada um com as suas escolhas. Aqui não é proibido nada. A doutrina, a obra básica e a obra subsidiária não proíbe ninguém de fazer nada. Você pode roubar, mentir, matar, só que a gente usa o que o Paulo de Tarso usou nas suas cartas como uma regra básica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A doutrina espírita não te cobra nada, não te proíbe de nada, mas espera tudo. Que você entregue-se de corpo e alma para que as pessoas próximas a você digam, poxa, essa pessoa é uma pessoa de bem. Essa pessoa é uma pessoa agradável. Eu gosto de ir na padaria ou na farmácia que ela trabalha porque ela me atende com um sorriso nos olhos. Às vezes não é nem no rosto. É aquela coisa de ter prazer. Hoje eu fui, até tenho um exemplo disso. Eu estava com um probleminha lá que quebrou um parafuso que prende aquele protetor do cárter do carro, sabe? Embaixo do motor. Aí quebrou o parafuso lá dentro. Eu fui procurar algum lugar, cheguei num cidadão lá que talvez tenha batido o martelo no dedo, ele quase brigou comigo. Trazer isso aqui? Vem outra hora, agora não tem tempo. Procurei um outro lugar, cheguei lá, a pessoa me atendeu com meu amigo, seja bem-vindo, tem um espaço aqui, pode vir aqui, a gente já olha. 10 minutos estava resolvido o meu problema. Tirar um pinguinho de solda resolveu a situação. Mas é de cada um. Vocês acham que eu vou voltar lá naquele rapaz de novo para fazer serviço? Eu posso voltar lá para fazer uma oração para ele. Serviço não vai. Eu vou procurar o outro. Então, em qualquer área, a pessoa que limpa, a pessoa que leciona, a pessoa que consulta. Um outro exemplo. Eu sei que vocês não precisam muito disso, mas quem vai a médico? Quem precisa, eventualmente, está lá no médico, exames, consultas e tal. Muitas vezes a gente ouve isso. Esse médico está demorando, porque não sei o que, começa a criticar o médico. Você acha que isso vai ser bom ou mal para o médico, quando ele for te atender? Você acha que o médico vai estar, nossa, que legal, que aquele cara que está me criticando, eu vou atender ele agora? Ou será que, se eu fizesse uma oração por ele, tivesse um pouquinho mais de paciência, a hora que ele fosse me atender, ele estaria mais íntegro para me atender? Então vejamos bem, é uma questão de sintonia. Ela não precisa mudar tudo na vida, você precisa dar um toquezinho, mais para a esquerda, mais para a direita, até o ajuste fino da oração, da paciência, da tolerância, do respeito à situação do outro. Porque alguns, e principalmente as religiões dominantes, na sua maioria, aqui não vai crítica alguma, mas na obra espírita toda, você não vê a figura do demônio. Não tem essa figura. O que tem são pequenos demoninhos, criaturas que fazem o bem e fazem o mal. Às vezes mais mal do que bem.
Alguns fazem bem mais mal do que bem. Mas para Deus são crianças em processo de evolução. Jesus, meus irmãos, não apontou defeitos ou falha de quem quer que seja. Não disse, mas por que você fez isso? Por que você bate na sua mulher? Por que você roubou? Por que isso? Não, Jesus não fez isso. Quando ele tinha a permissão de Deus para curar esse ou aquele, o que ele dizia? Vai, não peques mais. Para que coisa pior não venha a acontecer. Então dava um tom, mas esse tom que ele dava é o tom de responsabilidade para a própria pessoa. Eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. Porque, afinal de contas, quem vai colher o que plantar serei eu mesmo. Eu posso estar com pessoas hoje, mas eventualmente um ou outro vai para um caminho diferente do meu. Então não edifique a tua vida sob os ombros de outra pessoa. Em algum momento vai haver isso aqui, ó, bifurcação. Você vai para a esquerda, ele vai para a direita e não há nada que você possa fazer. Porque sempre e sempre será entre você e Deus. Você e Deus, em qualquer momento. Então, segundo, eu até já falei isso aqui, vou só repetir, segundo Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, ele disse que a psora primária, a feridinha inicial, responsável por uma doença grave, ela chama afastamento de Deus. O resto tudo é consequente. Então, câncer, lepra, qualquer coisa tem a ver com isso. Afastamento de Deus. O resto é consequente. Estou com dor, estou com raiva, estou com medo, estou com... Afastamento de Deus. Porque se você utilizasse mais da oração, tivesse mais fé, mais coragem, mais disposição, abraçasse o seu irmão com mais carinho, com mais respeito, com mais amor, você tocaria ele e se tocaria com isso. Então, essa questão de azar, essas outras questões, não tomariam corpo e forma dentro de você. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, nosso codificador faz uma pergunta à espiritualidade sobre essa questão dos vícios, dos problemas, das dificuldades. Até a última palestra aqui que a gente fez sobre vícios e virtudes, né? Então, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? É a pergunta do Kardec. E a resposta da espiritualidade é sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que vos falta é coragem ou vontade. E quão poucos de vós fazem esforços. Ou seja, esforço para mudar o que precisa ser mudado. Quero um exemplo de uma coisa que, de uma ação que poderia ser feita e ela foi trazida como orientação por Jesus e que a gente tem dificuldade de fazê-la e quando faz com reticências, que se chama perdão. Perdoar. É o perdão aos outros, mas é um perdão mais difícil consigo mesmo. Então, tem uma passagem no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca, em que Francisco de Assis, vocês ouviram falar de Francisco de Assis, né? Sim. Tudo bem. Francisco de Assis, lá na instituição, num determinado dia ele saiu e alguém ficou responsável pela atividade. E eis que vieram à porta 3 malfeitores. 3 pessoas conhecidamente malfeitores, pessoas que não eram legais na comunidade. E o monge franciscano que estava ali, responsável pela atividade, não deixou eles entrarem, não deu atenção a eles e correu com eles de forma veemente. Sai daqui, seus isso, seus aquilo. E o pessoal saiu. Algum tempo depois,
talvez várias horas, vem Francisco. Quando Francisco chega, o monge vai cheio de alegria dizer: Pai Francisco, vieram aqui 3 malfeitores, eu corri com eles. Não deixei eles entrar, não dei atenção para eles. Aí o Francisco disse: mas eles agrediram alguém, ofenderam, xingaram, fizeram qualquer coisa violenta? Não, Pai Francisco. O que eles queriam? Eles pediram comida. Mas eu achei que era mentira, que era sacanagem e tal, corri com eles. Não fiz certo, Pai Francisco. Aí Pai Francisco baixou a cabeça, certo, pensando: o que eu digo para essa criatura, né? Aí ele disse: olha, como Jesus faria essa ação que você fez? Acho que Jesus ia atender. Acho que eu errei. Mas agora eles já foram, como é que nós vamos fazer? Isso é simples. Eu trouxe aqui pão e vinho, que eu angariei na comunidade para nosso grupo aqui, e para os atendidos. Você vai pegar uma parte disso, vai em busca deles, vai encontrá-los, ajoelhar-se frente a eles, pedir perdão em nome de você, da comunidade e de Deus, a eles, dizendo-se representante de Deus. Vai dar o alimento e dizer a eles que, se tiverem fome e se precisarem, podem voltar aqui, terão novamente alimento. Assim o frade fez. Saiu. Depois de mais de 3 horas de procura, ele encontrou os 3 famintos embaixo de uma árvore. Vamos lembrar que era 1200 e alguma coisa, né? Lá no tempo antigo, não tinha Uber, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Né? E aí, encontrou os 3 sentados embaixo de uma árvore. Pôs a comida do lado, ajoelhou-se, pediu perdão a eles, fez tudo o que o Francisco orientou ele a fazer. E vem aqui em nome de Deus, enfim, se vocês precisarem novamente de alimento, vão à comunidade que nós iremos atendê-los. Desculpa, perdão e tal. Feito isso, ele voltou. Para encurtar a conversa e adiantar o processo, dentro de poucos meses, haviam mais 3 franciscanos devotados, dignos, bondosos, por causa que aqueles 3 malfeitores foram acolhidos. Acolhidos. Porque a maioria os tratava como lixo da sociedade. Alguém os olhou como gente. Alguém os tratou como gente. E a partir dali, eles começaram um processo de mudança. Mudança de atitude, mudança de pensamento, se achando gente pertencente de um grupo. Então aqui, que eu estou falando para vocês, eu não quero que ninguém se violente. Poxa, não fiz, eu deveria fazer. Não importa. Comece a partir de agora a fazer coisas. Comece a dar o perdão. Porque o perdão, gente, o perdão não é uma coisa que você diz assim: que legal que você me prejudicou. Não é isso o processo. O perdão é você não ficar torcendo para que a vida dele dê um nó, tenha problema, tenha dificuldade. Não, você vai fazer uma oração e vai dizer: meu filho, vai em nome de Deus. Não quero o teu mal. Te acerta com Deus, resolve com Ele. Da minha parte, eu não te desejo mais o mal. Esse é um processo, porque enquanto você não perdoar, você joga um dardinho peçonhento para lá, ele joga outro para cá, você fere ele, ele te fere e nada resolve. Assim é com as porcarias que muitos de nós temos dentro de nós de décadas. Várias décadas estão aqui dentro. Medos, ódios, raivas, rancores, fobias. Tudo está aqui dentro e eu guardo. Eu não deixo nem que uma atividade, uma conversa fraterna apareça. Porque se aparecer eu vou ficar com vergonha. Mas é isso que te machuca. É isso que te prejudica.
Esses tempos atrás eu conversava com uma pessoa e essa pessoa trazia dificuldades dos pais, dos irmãos, do trabalho. Até a pergunta, de tanto falar e tanto falar, foi feita uma pergunta a essa pessoa. Você já tentou suicídio ou cometeu aborto? A pessoa caiu em lágrimas. O problema não estava na mãe, não estava no pai, não estava na ação feita, sabida e não trabalhada. Porque se qualquer de nós fez qualquer coisa, gente, não dá para refazer uma coisa que já foi feita. O que dá é para não fazer mais. O que dá é para modificar daqui para frente o que não foi feito de forma correta. Segundo a espiritualidade, o meio mais prático e eficaz de fazer esse processo de reforma íntima é o conhecimento de nós mesmos. E o Kardec perguntou, eles disseram, conhece-te a ti mesmo. Eu disse, mas como é que se faz isso? E aí Santo Agostinho veio trazer quase que uma receita de bolo. Santo Agostinho é um santo para a religião católica, certo? Só que Santo Agostinho, até então, era um devasso. Ele gostava de tudo que tinha prazer, ao extremo. Por que ele foi considerado santo? Porque, de repente, ele virou. E começou um trabalho de mudança íntima, a tal ponto que, ao final da sua vida, ele fora considerado pelos analistas da época um santo. Porque o que ele corria atrás, correu atrás dele, ele disse não. Então, Santo Agostinho disse na questão para o Kardec, que está ali para nós analisarmos. Está ali, tranquilo. Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao final de cada dia, analisava o que aconteceu. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu preciso modificar, o que eu preciso enfatizar. Chegando dentro de um período, fazendo isso toda noite, eu mudei para o que eu estou. Ou seja, é difícil fazer uma análise de 5, 10 minutos do que foi o teu dia? É ou não? Eu acho que eu estou falando com bonecos. É tudo fake aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pensem, vou fazer um pedido, na verdade. Pensem em 3 pessoas que vocês mais amam na vida. Bem rapidinho. Eu tomo uma água, eu quero saber a resposta. Pensaram? 3 pessoas que vocês mais amam na vida? Agora eu vou fazer uma pergunta extremamente simples, semelhante a essa. Uma dessas 3 pessoas era você? Sim. Não. Primeiramente, a gente tem que se amar a nós mesmos, para depois amar as outras pessoas. Porque se a gente estiver ruim, quem estiver ao nosso redor vai estar ruim também. Se eu estiver mal, o meu filho está mal, a minha esposa está mal, a minha mãe está mal, está todo mundo mal. Então, primeiramente, a gente tem que amar a nós mesmos, para depois as outras pessoas. Independente de filho, esposa, mãe, pai, quem for. Primeiramente a nós. É assim que eu penso. O amor é o tom da obra básica. O amor é o tom da Bíblia. O amor é a vida de Jesus. O amor, ele tem que nortear a nossa vida. Por isso, aquele que já ama a si mesmo, muito bem, é um caminho, é um trabalho árduo, longo. Aquele que não ama, comece a ver. Porque, o que eu poderia dizer para vocês? Quando Cristo veio e ele percebera tudo que passou antes dele, vários profetas trouxeram várias informações,
E ele sintetizou essas informações em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu pergunto para você, como é que você vai amar a Deus se você não se ama? Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? E para você criar um tripé saudável de evolução, você precisa se amar. Muitas, e aqui, claro, vai uma situação que às vezes foge da nossa visão masculina, e isso é uma dificuldade muitas vezes que a gente tem, do amor de mãe por um filho. Porque eu me recordo de Haroldo Dutra Dias, que é um juiz, ele disse que se surpreendeu, porque chegava um malfeitor, esse malfeitor, por causa do processo todo, era condenado, mas ao final desse processo sempre chegava uma mãe, que é o meu filho, é o meu filhinho. Ele está equivocado, mas ele é meu filho. O amor, gente, ele faz com que essa mãe vá numa revista vexatória a um presídio para visitar o seu próprio filho. É interessante que hoje muitos de nós pensamos no Putin, pensamos no Papa, pensamos nisso, pensamos naquilo, mas onde é que estão as mães deles? Todos nós tivemos mãe. A minha mãe foi o amor em pessoa, para mim e para nós. Para ela não. Para ela não. Ela morreu com câncer intestinal. Porque, o que eu vou dizer para vocês? O câncer, gente, ele é uma briga sua consigo mesmo, tão violenta, de nós que você guardou lá no passado bem fechado, e que uma hora aparece o corpo físico. Então, mágoa em excesso, raiva em excesso, tristeza, angústia, tudo isso causa problema. Se você tem problema no rim, no fígado, no coração, no cérebro, sei lá. Se você for analisar o que a medicina oriental fala, ela já vai dizer, é por causa disso, disso, disso. Causas sempre nossas. Por quê? Porque eu sou um ser imortal, vestido provisoriamente de células, que André Luiz chama de animáculos infinitesimais domesticados, ou seja, são pequenos animais que obedecem o que eu quero que eles façam. Então, se eu estou com raiva, e se eu estou com raiva excessiva, se eu estou com muita raiva, eu começo a destruir essas células. E elas causam mal. Em quem? No vizinho ou em mim? Entenderam? Então, a reforma é eu perceber que eu sou filho de Deus. Que eu posso fazer a mudança que eu quero na minha vida. Eu não preciso que os outros façam. Eu posso fazer, mas eu preciso dos outros para me ajudar, para me incentivar, para me orientar. Agora, eu preciso de um tom religioso. Eu preciso de ações minhas com relação ao outro, porque não adianta eu me amar e não fazer nada por ninguém, só por mim. Aí é egoísmo ao extremo. Isso também é danoso. Então, eu tenho que, onde eu estiver, ser um representante de Deus ali. Aliviar dores, gerar alegria, não criar sofrimentos. Então, meus irmãos, nosso tempo avançou bastante. Poderia dizer, só para enfatizar as nossas dificuldades, elas se baseiam num tripé. As nossas dificuldades: orgulho, egoísmo e interesse pessoal. Porque se eu vou dar o passe, ou se eu vou fazer a palestra, se eu vou ler o livro, querendo fazer uma permuta, uma troca com Deus, não valeu nada. Eu tenho que fazer o bem pelo bem, para que o outro se sinta bem. Isso. Aí eu vou fazer uma palestra, a gente prepara um tema, vocês aqui devem fazer palestra, a gente prepara um tema, levam, pensando o quê? Que as pessoas que vão ouvir se sintam bem, fiquem
lembra que eu falei no começo que eu queria que vocês se sentissem desconfortáveis? Porque esse é um processo. Se está tudo bom, não está tudo bom. Eu tenho que ver que eu tenho dificuldades, porque afinal de contas, se eu estou num plano de provas e expiações, eu já sou um falido, porque já me disseram que eu caí feio. É tão complicado o meu processo, o nosso, que nós não lembramos de nada da encarnação anterior. Porque se lembrássemos, seria um desastre. Então, o interesse pessoal é uma dificuldade. Vai dar uma cesta básica, dê a cesta básica, ou dê 1 quilo de alimento, ou só dê um abraço, mas faça com carinho. Melhor cesta básica, o melhor quilo de arroz, ou o melhor abraço. Não é a grande questão. A questão é pequena, mas com toque, com sentimento. Você vai falar alguma coisa para alguém, dentro de casa especialmente, coloca um copo de amor com uma gota de verdade. Nós às vezes usamos, além de toda a verdade, um pouco de raiva. Por isso que dá encrenca dentro de casa. Então, se nós usássemos essa medida, quem deu não fui eu, é o Chico. E quem deu para o Chico foi a espiritualidade. Um copo de amor com uma gota de verdade. Então a gente precisa desse carinho dos outros. Gente, para encerrar, peço desculpas por avançar no horário, do livro Antologia Poética, de Frei Antônio das Chagas, a poesia Conta e Tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Meu tempo acabou, que a paz de Deus fique com todos.